Conversando com Deus, livro 1, capítulo 13. Como posso resolver alguns dos meus problemas de saúde? Fui vítima de problemas crônicos suficientes para 3 vidas, porque estou tendo todos estes agora, nesta vida. Primeiro vamos deixar um fato bem claro. Você os adora, pelo menos adora a maioria deles. Você os tem usado muito bem para sentir pena de si mesmo e atrair atenções. Nas poucas ocasiões em que não os adorou, foi apenas porque foram longe demais. Mais longe do que imaginou quando os criou. Agora vamos entender o que provavelmente já sabe. Todas as doenças são criadas por você mesmo. Até mesmo os médicos convencionais estão agora percebendo como as pessoas tornam-se doentes. A maioria das pessoas o faz bastante inconscientemente. Não sabe o que está fazendo. Então, quando estas pessoas adoecem, não sabem o que houve. É como se algo lhes tivesse sucedido em vez de terem feito algo consigo mesmas. Isso ocorre porque a maioria das pessoas vive, não apenas no que diz respeito aos problemas de saúde e suas consequências, inconscientemente. As pessoas fumam e se perguntam por que sofrem de câncer. Ingerem carnes de animais e gordura e se perguntam por que suas artérias ficam bloqueadas. Sentem raiva durante todas as suas vidas e se perguntam por que têm ataques do coração. Competem umas com as outras, impiedosamente e sob incrível tensão, e se perguntam por que sofrem derrame cerebral. A verdade não tão óbvia é que a maioria das pessoas se preocupa até morrer. A preocupação é a pior forma de atividade mental que existe, depois da raiva, que é muito autodestrutiva. A preocupação é inútil, é energia mental desperdiçada. Também cria reações bioquímicas que prejudicam o corpo, provocando desde indigestão a parada cardíaca, além de muitas outras consequências. A saúde melhorará quase imediatamente quando a preocupação acabar. A preocupação é a atividade da mente que não entende a sua ligação comigo. O ódio é a condição mental mais nociva, envenena o corpo e seus efeitos são praticamente irreversíveis. O medo é o oposto de tudo que você é e por isso tem um efeito de oposição à sua saúde mental e física. O medo é preocupação exagerada. Preocupação, ódio, medo juntos, com as suas ramificações, ansiedade, amargura, impaciência, avareza, crueldade, espírito crítico e condenação, atacam o corpo no nível celular. É impossível ter um corpo saudável nestas condições. De igual modo, embora em um grau um pouco menor, a vaidade, comodismo e ganância levam à doença física ou falta de bem-estar. Todas as doenças são criadas primeiro na mente. Como pode ser isso? E as doenças contraídas de outra pessoa, como os resfriados ou a AIDS? Nada ocorre em sua vida, nada, que não é primeiro um pensamento. Os pensamentos são como ímãs, que atraem os efeitos para você. O pensamento pode não ser sempre óbvio e, portanto, claramente causativo, como em vou contrair uma doença terrível. Pode ser, e geralmente é, muito mais sutil do que isso. Não mereço viver, minha vida é sempre conturbada, sou um perdedor, Deus vai me castigar, estou doente e cansado da vida. Os pensamentos são uma forma de energia muito sutil e, no entanto, extremamente poderosa. As palavras são menos sutis, menos densas. Os atos são mais densos do que ambos. Ato é energia em densa forma física, em pesado movimento. Quando você pensa, diz e age de acordo com um conceito negativo, como sou um perdedor, coloca em movimento uma enorme energia criativa. Não admira que pegue um resfriado. Isso é o mínimo que poderia ocorrer. É muito difícil reverter os efeitos do pensamento negativo depois que assumem uma forma física. Não é impossível, mas é muito difícil. Exige um ato de fé extrema, uma fé extraordinária na forma positiva do universo. Quer você a chame de Deus, deusa, força primária,
causa primeira ou o que quer que seja. Os curandeiros têm essa fé. É uma fé que se transforma em conhecimento absoluto. Eles sabem que você deve ser inteiro, completo e perfeito no momento atual. Esse conhecimento também é um pensamento muito poderoso. Tem o poder de mover montanhas, para não falar nas moléculas do seu corpo. É por esse motivo que os curandeiros podem curar, frequentemente, até mesmo à distância. O pensamento não conhece distâncias. Viaja pelo mundo e percorre o universo mais rápido do que você pode dizer a palavra. Dizei uma palavra, e meu servo será curado. E foi assim, naquela mesma hora, antes mesmo de sua frase ser terminada. Tamanha era a fé do centurião. Contudo, todos vocês são leprosos mentais. Sua mente está corroída por pensamentos negativos. Alguns deles lhes são impostos. Muitos vocês mesmos criam, fazem aparecer e depois se fixam neles durante horas, dias, semanas, meses, até mesmo anos. E se perguntam por que estão doentes. Você pode resolver alguns dos problemas de saúde, como os chama, resolvendo os problemas em seus pensamentos. Sim, pode curar algumas das doenças que adquiriu, causou a si mesmo, assim como evitar o aparecimento de outras, e pode fazê-lo mudando o seu pensamento. Também, e eu não gosto de sugerir isso, porque parece muito mundano vindo de Deus, mas, pelo amor de Deus, cuide-se melhor. Você não cuida do seu corpo, não lhe dá atenção até suspeitar que há algo de errado. Praticamente não faz check-up algum em termos de prevenção. Cuida melhor do seu carro do que do seu corpo, e isso não é dizer muito. Você não só não se cuida fazendo check-ups regularmente, indo ao médico uma vez por ano e usando terapias e remédios que lhe foram prescritos, porque vai ao médico para obter ajuda e depois não toma os remédios prescritos? Pode me responder? Como também maltrata muito o seu corpo entre essas visitas ao médico. Você não exercita, por isso fica flácido. E pior ainda, fraco. Você não o alimenta adequadamente, enfraquecendo-o ainda mais. Depois o enche de toxinas e venenos e das substâncias mais absurdas consideradas alimento. E ainda assim essa máquina maravilhosa corre para você. Segue em frente bravamente, apesar dessa agressão. As condições sob as quais você pede ao seu corpo para sobreviver são horríveis, mas fazer pouco ou nada em relação a elas? Você lerá isto. Fará um gesto com a cabeça para indicar que concorda com o que eu digo e está arrependido e voltará a fazer tudo isso de novo. E sabe por quê? Tenho medo de perguntar. Porque não tem vontade de viver. Isso parece uma acusação dura. Não é minha intenção que seja dura, e tampouco uma acusação dura é um termo relativo, um julgamento que você impôs às palavras. Acusação indica culpa. E culpa indica mau procedimento. Não há mau procedimento envolvido aqui, e portanto não há culpa e acusação. Eu fiz uma simples afirmação da verdade. Como todas as afirmações da verdade, tem a capacidade de despertá-lo. Algumas pessoas não gostam de ser despertas. A maioria não gosta, prefere permanecer adormecida. O mundo se encontra nas condições atuais, porque está cheio de sonâmbulos. No que diz respeito à minha afirmação, o que parece falso? Você não tem vontade de viver, pelo menos não teve até agora. Se você me disser que acabou de sofrer uma transformação, eu reavaliarei a minha previsão do que fará agora. Reconheço que essa previsão se baseia na experiência passada. Também foi minha intenção fazê-lo despertar. Às vezes, quando uma pessoa está profundamente adormecida, é preciso sacudi-la um pouco. Eu vi no passado que você tem tido pouca vontade de viver. Agora pode negar isso, mas nesse caso seus atos dizem mais do que suas palavras. Se você já acendeu um cigarro em sua vida, e ainda mais se fumou um maço de cigarros por dia durante 20 anos, como fez, tem pouca vontade de viver. Não se importa com o que faz com o seu corpo. Mas eu parei de fumar há 10 anos. Somente depois de 20 anos de severa punição física. E se você já colocou álcool em seu corpo,
tem muito pouca vontade de viver. Eu bebo moderadamente. O corpo não foi feito para receber álcool, que debilita a mente. Mas Jesus ingeriu álcool. Ele foi ao casamento e transformou água em vinho. Quem disse que Jesus era perfeito? Ah, pelo amor de Deus! Diga-me, está ficando aborrecido comigo? Bem, longe de mim a ideia de ficar aborrecido com Deus. Quero dizer, seria muita insolência da minha parte, não? Mas eu realmente acho que podemos levar isso um pouco mais longe. Meu pai me ensinou que tudo poderia ser feito com moderação. Creio que agi assim em relação ao álcool. O corpo pode recuperar-se mais facilmente do uso moderado. Desse modo, o que seu pai disse é útil. Entretanto, eu insisto na minha afirmação original. O corpo não foi feito para receber álcool. Mas até mesmo alguns remédios têm álcool. Eu não tenho controle sobre o que vocês chamam de remédios e insisto na minha afirmação. O senhor é realmente rígido, não? Veja bem, verdade é verdade. Agora, se alguém dissesse um pouco de álcool não lhe fará mal e colocasse essa afirmação no contexto da vida que você está levando, eu poderia concordar com essa pessoa, o que não muda a verdade do que eu disse, simplesmente não permite ignorá-la. Contudo, considere isto. Atualmente, vocês, tipicamente humanos, usam os seus corpos durante 50 a 80 anos. Alguns duram mais, mas não muitos. Outros param de funcionar mais cedo, mas não são a maioria. Concorda com isso? Sim. Está certo. Então temos um bom ponto de partida para essa discussão. Quando eu disse que poderia concordar com a afirmação de que um pouco de álcool não lhe fará mal, qualifiquei isso acrescentando no contexto da vida que você está levando. Você percebe? As pessoas parecem satisfeitas com a vida que estão levando. Mas você pode ficar surpreso ao saber que a vida foi feita para ser levada de um modo totalmente diferente. E seu corpo foi feito para durar muito mais. Foi? Sim. Quanto mais? Infinitamente mais. E o que isso significa? Significa, meu filho, que seu corpo foi feito para durar eternamente. Eternamente? Sim. Leia isto. Para todo o sempre. O Senhor quer dizer que não devemos morrer? Vocês nunca morrem. A vida é eterna, são imortais. Simplesmente mudam de forma, mas nem mesmo tinham de fazer isso. Foram vocês quem decidiram que seria assim, não eu. Eu fiz corpos que durariam eternamente. Você realmente acha que o melhor que Deus poderia fazer era um corpo que duraria 60, 70 ou talvez 80 anos e depois se desintegraria? Imagina que esse é o limite da minha capacidade? Eu nunca pensei em colocar isso exatamente assim. Eu fiz o seu magnífico corpo para durar para sempre. E os primeiros de vocês realmente viveram num corpo praticamente livre de dor e sem medo do que agora chamam de morte. Em sua mitologia religiosa, vocês simbolizam sua memória celular dessas primeiras versões humanas, chamando-as de Adão e Eva. Na verdade, é claro que existiram mais de 2. No início, a ideia era vocês, almas maravilhosas, terem uma chance de conhecer os seus eus como realmente são, através de experiências realizadas no corpo físico no mundo relativo, como eu expliquei repetidamente aqui. Isso foi feito através da diminuição do ritmo intenso de todas as vibrações, formas de pensamento, para produzir matéria, inclusive a que chamam de corpo físico. A vida evoluiu através de uma série de passos, no piscar de um olho que vocês agora chamam de bilhões de anos. E nesse instante sagrado, vocês vieram do mar, da água da vida, para a terra assumir a forma que agora tem. Então os evolucionistas estão certos? Eu acho engraçado. De fato, isso sempre me diverte. O fato de os seres humanos terem tanta necessidade de separar tudo em certo ou errado. Nunca lhes ocorre que criaram esses rótulos para ajudá-los a definir o que é relativo à matéria dos seus eus. Nunca lhes ocorre, isso só ocorre às mentes mais aguçadas, que as coisas podem ser ao mesmo tempo certas e erradas,
que apenas no mundo relativo elas são certas ou erradas. No mundo do absoluto, em que o tempo não existe, todas as coisas são tudo. Não há homem e mulher, antes e depois, rápido e devagar, aqui e lá, em cima e embaixo, esquerda e direita, e certo e errado. Seus astronautas tiveram uma noção disso. Eles imaginaram que subiriam para o espaço cósmico apenas para descobrir, quando chegaram lá, que estavam olhando para cima, para a Terra. Ou não estavam. Talvez estivessem olhando para baixo, para a Terra. Mas então, onde estava o Sol? Em cima? Embaixo? Não. Ali, à esquerda. Então, subitamente, uma coisa não estava em cima ou embaixo, mas na lateral. E assim todas as definições desapareceriam. É assim em meu mundo, nossa esfera real. Todas as definições desaparecem, tornando difícil até mesmo falar sobre essa esfera em termos definitivos. A religião é a sua tentativa de falar sobre o indizível. Não se sai muito bem nisso. Não, meu filho. Os evolucionistas não estão certos. Eu criei tudo, no piscar de um olho, em um instante sagrado, como disseram os criacionistas. E isso foi feito através de um processo de evolução que demorou bilhões e bilhões do que vocês chamam de anos, como dizem os evolucionistas. Ambos estão certos. Como os astronautas descobriram tudo, depende de como você vê. Mas a verdadeira pergunta é: um instante sagrado, bilhões de anos, qual é a diferença? Você pode simplesmente concordar em que em algumas das questões da vida o mistério é grande demais para você resolver? E por que não permitir o sagrado ser sagrado e deixá-lo em paz? Acho que todos nós temos uma necessidade insaciável de saber. Mas vocês já sabem, eu acabei de dizer. Todavia não querem conhecer a verdade. Querem conhecer a verdade como a compreendem. Este é o maior obstáculo à iluminação. Vocês acham que já conhecem a verdade, que já compreendem qual é. Por isso concordam com tudo que veem, ouvem ou leem, que está de acordo com o paradigma de sua compreensão e rejeitam tudo o que não está. E chamam isso de aprendizado. Estar dispostos a aceitar ensinamentos. Vocês nunca poderão estar dispostos a aceitar ensinamentos enquanto estiverem dispostos a rejeitar tudo, exceto a sua própria verdade. Por esse motivo, este livro será considerado por alguns uma blasfêmia, obra do demônio. Porém, aqueles que têm ouvidos para ouvir, que ouçam. Eu lhes digo que vocês não foram feitos para morrer. Sua forma física foi criada como uma ótima oportunidade, um maravilhoso instrumento, um glorioso veículo que lhe permite experimentar a realidade que criou com a sua mente, conhecer o eu que criou a sua alma. A alma imagina, a mente cria, o corpo experimenta. O círculo está completo. Então a alma se conhece em sua própria experiência. Se não gosta do que está experimentando ou sentindo, ou deseja por qualquer motivo uma experiência diferente, simplesmente imagina uma nova experiência do eu e literalmente muda sua mente. Logo, o corpo se vê tendo uma nova experiência. Eu sou a ressurreição e a vida. Foi um ótimo exemplo. Como acha que Jesus fez isso? Ou não acredita que aconteceu? Pois acredite, aconteceu. Contudo, a alma nunca dominará o corpo ou a mente. Eu o criei como um ser trino. Você é 3 seres em um, criado à minha imagem e semelhança. Os 3 aspectos do eu não são diferentes entre si. Cada um deles tem uma função, mas nenhuma é mais importante do que a outra, ou a precede. Todas estão correlacionadas de um modo exatamente igual. Imagine, crie e experimente. O que você imagina, cria. O que cria, experimenta. E o que experimenta, imagina. É por isso que é dito que se você puder fazer o seu corpo experimentar algo, como por exemplo a abundância, logo terá a sensação dela em sua alma, que a imaginará de um novo modo, a saber, abundante. Dessa forma, apresentando à sua mente um novo pensamento sobre isso.
Do novo pensamento surge mais experiência e o corpo começa a viver uma nova realidade como um modo de ser permanente. Seu corpo, sua mente, sua alma, seu espírito são um só. Nisso você é um microcosmo de mim, do todo, o todo divino, o tudo sagrado, a essência. Agora você entende porque eu sou o princípio e o fim de tudo, o alfa e o ômega. Agora eu lhe explicarei o maior mistério, seu relacionamento exato e verdadeiro comigo. Você é o meu corpo. Seu corpo está para a sua mente, a alma como você está para a minha mente e alma. Portanto, tudo que eu experimento é através de você. Como seu corpo, sua mente e sua alma são um só, também o são meu corpo, minha mente e minha alma. Tanto é assim que Jesus de Nazaré, entre os muitos que compreenderam esse mistério, disse a imutável verdade quando afirmou: eu e o Pai somos um só. Agora eu lhe direi que há verdades ainda maiores do que essa, das quais um dia você será conhecedor. Porque como você é o meu corpo, eu sou o corpo de outrem. O Senhor quer dizer que não é Deus? Sim, eu sou Deus, como vocês agora o imaginam. Deusa, como agora a imagina. Sou o idealizador e criador de tudo, que agora conhecem e experimentam. E vocês são meus filhos, como eu sou o filho de outrem. Está tentando me dizer que até mesmo Deus tem um Deus? Estou lhe dizendo que a sua percepção da realidade máxima é mais limitada do que pensava e que a verdade é mais ilimitada do que pode imaginar. Eu estou lhe dando uma vaga noção do infinito e amor infinito. Você não poderia ter outra maior em sua realidade. Mal pode ter essa. Espere um minuto. Está dizendo que eu realmente não estou falando com Deus aqui? Eu lhe disse. Se você imagina Deus como seu criador e mestre, como é o criador e mestre do seu próprio corpo, eu sou o Deus da sua compreensão. E sim, está falando comigo. Está sendo uma conversa ótima, não? Ótima ou não, eu pensei que estava conversando com o verdadeiro Deus, o Deus dos deuses. O Senhor sabe, o chefe. Você está, acredite em mim. E, no entanto, está dizendo que há alguém acima do Senhor nessa hierarquia. Agora estamos tentando fazer o impossível, que é falar sobre o indizível. Como eu já disse, é o que a sua religião tenta fazer. Deixe-me ver se encontro um modo de resumir isso. Para sempre é mais do que você imagina. Eterno é mais do que para sempre. Deus é mais do que você imagina. Imaginar é mais do que Deus. Deus é a energia que chama de imaginação. É criação, primeiro pensamento. E Deus é a última experiência. E tudo no meio. Você já olhou através de um microscópio potente ou assistiu a filmes sobre ação molecular e disse: há todo um universo lá. E para esse universo, eu, o observador, devo parecer Deus. Já disse isso ou teve esse tipo de experiência? Sim, acho que todas as pessoas tiveram. De fato, e você teve por si mesmo uma vaga noção do que eu estou lhe mostrando aqui. E o que faria se eu lhe dissesse que essa realidade da qual teve uma noção nunca termina? Eu lhe pediria para explicar isso. Pegue a menor parte do universo que você imaginar. Imagine essa partícula de matéria. Está bem. Agora corte ao meio. Está bem. O que você tem? Duas metades menores. Exatamente. Agora faça isso de novo. O que você tem? Duas metades ainda menores. Certo, agora continue. O que tem? Partes cada vez menores. Sim, mas isso não para? Quantas vezes pode dividir a matéria até que ela deixe de existir? Eu não sei, acho que nunca deixa de existir. Quer dizer que nunca pode destruí-la totalmente? Tudo que pode fazer é mudar a sua forma?
Parece que sim. Eu lhe digo que você acabou de descobrir o segredo de toda a vida e de ver o infinito. Agora tenho uma pergunta para lhe fazer. Sim. O que faz achar que o infinito segue uma única direção? Então, não há fim para cima, como não há para baixo. Não há em cima ou embaixo, mas eu entendo o que quer dizer. Mas se não há fim para a pequenez, também não há fim para a grandeza, correto? Mas se não há fim para a grandeza, então não existe o maior. Isso significa, no sentido mais amplo, que não existe Deus. Ou que talvez tudo é Deus e não existe mais nada. Eu lhe digo que eu sou o que sou. E você é o que é. Não pode não ser. Pode mudar tudo o que deseja, mas não pode deixar de ser. Contudo, pode não saber quem é. E por esse motivo, experimentar apenas a metade do que é. Isso seria o inferno. Exatamente. Mas você não está condenado ao inferno para todo sempre. Tudo que é preciso para sair de lá, para livrar-se dessa falta de conhecimento, é conhecer novamente. Você pode fazer isso de muitos modos e em muitos lugares, dimensões. Está em uma dessas dimensões agora, que se chama em sua interpretação a terceira dimensão. E há muitas mais? Eu não lhe disse que em meu reino há muitas moradas? Não teria dito isso se não houvesse. Então o inferno não existe, quero dizer, não há um lugar ou uma dimensão a que estamos eternamente condenados. Qual seria o objetivo disso? No entanto, você está sempre limitado por seu conhecimento, porque você é um ser que criou a si próprio, como eu me criei. Você não pode ser o que não sabe que o seu eu é. É por isso que lhe foi dada essa vida, para que pudesse conhecer a si próprio experimentalmente. Então poderá imaginar-se como quem realmente é e criar-se como tal em sua experiência. E o círculo estará novamente completo, só que maior. Portanto, você está passando pelo processo de crescimento, ou como eu disse, em todo este livro, de tornar-se. Não há limite para o que pode tornar-se. Quer dizer que posso até mesmo tornar-me, ouso dizer, um Deus, como o Senhor? E o que você acha? Não sei. Enquanto não souber, não poderá. Lembre-se do triângulo, da Santíssima Trindade, espírito, mente e corpo. Imaginar, criar, experimentar. Lembre-se, usando a sua simbologia de que Espírito Santo é igual a inspiração, que é igual a imaginar. O Pai é igual a fonte, que é igual a criar. E Filho, que é igual a fruto, que é igual a experimentar. O Filho experimenta a criação do pensamento, que provém do Espírito Santo. Você pode imaginar-se como sendo um dia um Deus? Em meus momentos de maior insensatez. Ótimo, porque eu lhe digo que já é um Deus, só que não sabe. Eu não disse, vocês são deuses?